Olá, meu amigo, minha amiga. O canal 497 é um espaço destinado às boas práticas, às iniciativas transformadoras que estão acontecendo em todos os municípios gaúchos. Aqui nós valorizamos as boas práticas, a força do exemplo e principalmente as lideranças que são responsáveis pelo desenvolvimento do Rio Grande do Sul em todos os 497 municípios do nosso estado, prefeitos, prefeitas, gestores municipais. O canal 497 e o portal 497 são iniciativas inovadoras que contam com o apoio de Ubra, maior e mais tecnológica. GovTech Summit, o maior evento GovTech do país. Grupo Portal Soluções Inovadoras para os Órgãos Públicos. E Face School, a capacidade de buscar a identificação visual com mais segurança para os alunos. Uma solução Biontech. E também Zafre Bourbon, economizar é comprar bem. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o trabalho da Associação dos Municípios do Vale do Taquari, com entrevista exclusiva com a presidente da entidade e a prefeita de Lajeado, Gláucia Schumacher. Canal 497, todo dia tem conteúdo, todo conteúdo gera transformação. A Associação dos Municípios do Vale do Taquari nasceu em 1961. A ANVAT, ela tem 26 municípios associados. Entre eles estão Arroio do Meio, Bom Retiro do Sul, Boqueirão do Leão, Canudos do Vale, Capitão, Colinas, Cruzeiro do Sul, Estrela, Fazenda Vila Nova, Forquetinha, Imigrante, Lajeado, Marques de Souza, Mato Leitão, Paverama, Poço das Antas, Pouso Novo, Progresso, Santa Clara do Sul, Sério, Tabaí, Taquari, Teutônia, Travesseiro, Venâncio Aires e Westfália. À frente da entidade está a prefeita de Lajeado, Gláucia Schumacher. Ela nasceu na cidade, em Lajeado, é graduada em jornalismo, minha colega, pela PUC do Rio Grande do Sul e em Direito pela Unisc. Ela tem pós-graduação em Direito da Economia e da Empresa e mestrado em Direito, ambos pela Unisc. Ela atuou como jornalista, foi professora do curso de Direito na Univates por 12 anos e exerceu também a advocacia. Filha do ex-prefeito de Lajeado por 3 mandatos, Cláudio Pedro Schumacher, ela foi vice-prefeita do município entre 2017 e 2024, nos 2 mandatos do prefeito, meu querido amigo Marcelo Calvo. Ela foi eleita prefeita de Lajeado na eleição de 2024, tem a missão de comandar a cidade, essa cidade tão importante de Lajeado, até 2028. Eu queria, prefeito, primeiro agradecer muito a oportunidade de conversar contigo. Eu queria primeiro falar sobre a região. Tu tens essa missão, é a primeira, em mais de 60 anos da entidade, a primeira prefeita a liderar, a primeira a presidir, mulher a presidir a entidade. Eu queria começar exatamente falando sobre os desafios da região, né? O Vale do Taquari foi muito atingido pela enchente em setembro, depois nós tivemos uma nova enchente lá em novembro de 2023, depois tivemos mais um episódio dramático em maio de 2024. Portanto, todo esse noticiário hoje coloca preocupação nas pessoas, né? E, obviamente, que as cidades têm trabalhado muito, a senhora também, como prefeita, tem liderado o município, o trabalho de reconstrução. Então, qual é o estágio hoje da reconstrução na região e quais as ações estão sendo feitas para preparar não só Lajeado, mas as demais cidades para um possível evento extremo? Um prazer, então, estar falando com vocês e contar um pouquinho aqui da nossa história, que está aqui. Por óbvio, né, que com tudo que aconteceu, a pauta da reconstrução acabou sendo a pauta da ANVAT durante esse período, e especialmente agora que eu estou no comando, como se chama. Mas eu digo que nós estamos vivendo uma coisa bem diferente aqui. As cidades estão unidas. Eu notava que antes a gente
trabalhava muito sozinho, né? Cada prefeito, claro, que tem as suas demandas, a gente sabe como é que é o dia a dia de cada prefeitura, e esquecia de parar um pouquinho e todo mundo, né, sentar e dizer quais são os problemas que a gente pode resolver junto. E quando a gente fala em reconstrução aqui no Vale, tem muito disso, né, de trabalhar em conjunto. Primeiro, a nossa principal questão é a mobilidade, né? Nós somos muito atingidos, né, com a tragédia de 24, então caiu pontes, estradas, enfim, uma série de coisas que tivemos que retomar. E estamos retomando de uma forma melhor, né? As obras estão vindo com outras possibilidades. Por exemplo, nós tínhamos uma ponte só que ligava Lajeado à região alta do Vale do Taquari, que ela uma ponte e uma ponte histórica. As duas tombaram naquele momento, hoje as duas já estão funcionando e nós já estamos com a licitação de mais uma e a promessa agora de até o final do ano o governo federal colocar uma quarta ponte. Então estamos falando de uma mobilidade bem diferenciada. A própria ponte que liga Estrela a Lajeado, que não chegou a cair, né, mas quase ficou danificada, então também conseguimos uma nova ponte para fazer essa ligação. Então foram lutas em conjunto, nenhum município aqui buscou sozinho, né? A gente viu, para a região vai ser necessário fazer essas obras de infraestrutura e lutamos em conjunto. Outra coisa que eu quero destacar é a questão própria do Vale do Taquari. Aqui a nossa enchente, ela teve uma característica completamente diferente das outras regiões, que foi a zona de arraste, onde o rio simplesmente levou as casas, e até em Cruzeiro do Sul posso dizer que levou todo o bairro. A gente não tinha isso, a gente não vivia com isso. E como nós vamos agora resolver este problema para estes moradores, porque eles nunca mais vão poder construir moradias lá, nem comércio, nem nada, porque o rio pode voltar e levar de novo. Então foi um trabalho em conjunto que a gente fez e conseguiu um programa diferenciado do Estado, que foi um tipo de indenização para essas famílias, porque nem todas foram contempladas, né? Nos programas habitacionais são pessoas de renda menor, mas nós tínhamos nessas áreas pessoas que tinham uma renda maior e acabaram perdendo tudo. E nós conseguimos, em grupo, junto com o Ministério Público, montar um programa de indenização para essas famílias. Então, são alguns exemplos de coisas que aconteceu porque o Vale realmente trabalhou e trabalhou para todas as cidades. Posso destacar também aqui o movimento de construção das casas, né? Então, todos os municípios estão em fase dessas casas serem reconstruídas em locais seguros, que a gente já vai ter uma grande diferença quando se por acaso vier outra enchente, nós vamos ter, então, essas pessoas protegidas em outros locais. Então, também todas as cidades do Vale tem casas sendo entregue, tem casas que vão finalizar no final do ano, então a gente realmente vê um outro patamar aqui no Vale. E tinha-se a ideia, logo que aconteceu a tragédia, que nós iríamos nós iríamos diminuir de tamanho, ninguém ia querer vir morar na nossa região, e justamente o que a gente acompanhou foi o contrário, né? Tanto Lajeado como outras cidades teve um crescimento populacional. Veja bem o que isso significa para nós, né? Aquela vontade de continuar, que realmente vai dar certo. A gente vai fazer os melhoramentos que precisa, mas nós estamos aqui é o nosso lugar, aqui a gente tem que ficar e a gente tem que aprender a conviver com isso. Né? Não adianta dizer, nunca mais. Pode ser que esse ano aconteça e nós vamos ter que ser resilientes, mas claro que preparados, né? Também não dá para dizer assim, não vai, vou construir no mesmo lugar. Não. Agora, tem lugares, por exemplo, Lajeado, a parte central é um lugar que pega enchente. Eu não tenho como tirar igreja, como tirar prefeitura, como tirar casa de cultura. O que a gente está fazendo nesses locais? Construindo de uma forma ou reformando de uma forma mais resiliente. Por exemplo, o primeiro andar da prefeitura, ele ia ter forração, ele não vai ter forração. Ele vai ter móveis que eu consigo retirar. Então, em alguns casos, eu vou ter que agir dessa forma, e é assim que vai continuar. Então, tem que enfrentar os desafios e bola para frente. Eu acho que o Vale está bem melhor preparado, muito melhor preparado, né? A gente, antigamente, tinha uma pessoa na Defesa Civil, hoje a gente tem estruturas e sempre trabalhando em conjunto. Esse eu acho que é o grande diferencial. Prefeito, nós falávamos sobre o primeiro evento, setembro de 23, foi muito impactante, né?
depois nós tivemos novembro, e quando veio maio de 24, a região estava mais preparada, a região, as pessoas tinham vivido aquilo, né? Hoje, a partir de toda essa experiência, trabalho coletivo que a senhora mencionou sobre a sua liderança, hoje dá para dizer que a região ela está mais resiliente, ela está mais preparada. Claro que todo evento extremo sempre tem o seu impacto, mas é possível dizer hoje que as cidades estão mais preparadas. Com certeza, e é fundamental que a comunidade acredite nisso e acredite nas informações, porque o principal problema é quando acontece um evento desse, é tu não ter informação, tu não saber o que vai acontecer, confiar na informação. E eu já vi que em 24 a população realmente acreditou, quando a prefeitura disse, ó, a água vai chegar nesse local, você tem que deixar a sua casa, eles deixaram a sua casa. Então, só que para eu dar essa informação, eu preciso ter essa informação precisa. E isso também foi um trabalho do Estado, um trabalho do governo federal de conseguir ter essa informação mais precisa, que daí com sistemas, né, que consigam fazer essa medição e dar uma segurança, porque antigamente, no próprio início da enchente de 24, tu não tinha certeza em quanto o rio ia atingir, se achava que ia ser uma enchente pequena. Depois, em 25, desculpe, no ano passado nós tivemos uma pequena enchente aqui na cidade de Lajeado. Não foi noticiada porque ela foi pequena, mas nós já tínhamos a informação de quanto ia chegar, do horário que ia chegar, e nós já estávamos com um helicóptero aqui no nosso campo aqui em Lajeado, se precisasse. Entende que é um movimento completamente diferente das enchentes anteriores, que tu não tinha absolutamente nada, né? Tu não tinha informação e tu não tinha esse apoio que é fundamental no caso de uma tragédia maior. Prefeita, essa é uma região que uma região que foi, como a senhora falou, muito afetada, e os rios, principalmente ali o Rio das Antas, que deságua no Taquari, o próprio Taquari, eles foram uma quantidade mensurável de detritos acabou chegando aos rios. Como é que está o trabalho de retirada desse material? Está ocorrendo? O governo do estado lançou o processo de retirada de resíduos. Está ocorrendo também no Vale do Taquari? Sim, está ocorrendo. Foi feito um programa de desassorear, mas principalmente para arroios, né? Que são as ligações do principal, claro, desembocam no rio, mas ali eles têm uma função mais importante, porque o arroio que logo sobe, ele acaba invadindo as casas. Se tu consegue fazer, então, tirar esse material, tu ganha ali um ou dois, 3 metros, que faz uma diferença considerável. No Rio Taquari isso realmente não funciona, porque o nosso rio ele sobe 20 metros, né? Então, os estudos comprovaram que tu tirar um pouco ali de fazer essa retirada de sedimentos lá, ela não seria efetiva. Mas a gente já viu que nos arroios, né, pequenos fez diferença, inclusive com essa enchente que aconteceu em 26, em 25. Para o pessoal que mora em Porto Alegre, fala-se em fazer diques, aqui no Vale não funciona, então, né? Não tem como fazer um dique, como fazer um muro de contenção, justamente por isso, porque o rio ele sobe muito, né? Ele chega a subir, então, nessa enchente, 20 metros acima do leito, então o muro não iria comportar. Por isso que nós temos que ter soluções diferenciadas, que são o quê? Primeiramente, tirar as pessoas da zona junto ao rio, da zona de arraste, esse é o primeiro ponto, né? Para que ninguém tenha a sua levada. Segundo ponto é tu conseguir, então, ir mapeando as áreas que são inundadas e tirando residências. Por isso a gente tem ainda áreas de inundação, que não são áreas de arraste que o rio leva, mas o rio inunda, a casa vai ficar debaixo d'água. Então agora se começa um movimento para tirar essas pessoas na zona de inundação, que não foram contempladas nesses programas habitacionais porque elas não perderam a casa. Então, esse é um próximo movimento que está sendo feito nas cidades de todo o Vale do Taquari. Então, é bem diferente de enchentes, né, que acontecem lá na capital, enfim, na zona para o pessoal entender um pouquinho, né, porque cada um tem uma dinâmica diferente. Prefeito, essa é uma região belíssima, né? E o turismo sempre foi uma grande possibilidade, né?
hoje com os investimentos, o próprio Cristo Protetor foi encantado, hoje um ponto relevante em turismo na região e outras possibilidades também. Como é que a ANVAT, a Associação dos Municípios do Vale do Taquari, vê a questão do turismo regional e quais as ações aí que estão em curso, que são importantes para o desenvolvimento dessa área, né? Já que, como eu mencionei, é uma área belíssima, quem conhece sabe, né, a beleza aí do Vale do Taquari. Sim, estamos voltando, retomando o turismo, que já era um projeto da região, e depois, quando aconteceu as enchentes, deu aquela parada, e agora a gente retoma, né, trabalhando em conjunto, Campo Turvales, que também então, é uma associação que trabalha com turismo com todas as regiões, e a gente está com esse entendimento. Bom, eles vão lá no Cristo, um dia, no segundo dia eles vão aonde? Vão dormir na cidade de Lajeado, vão passar um dia lá em Progresso, porque em Progresso também neva. Se Gramado neva, eu também posso subir a Progresso. Então, nós temos um monte de coisa para mostrar, nós temos um monte de belezas, né? Belezas naturais para mostrar, só que nós temos que ter infraestrutura. Temos que ter condições de montar um roteiro para esse turista ficar mais dias, porque senão ele vai vir só um dia olhar o Cristo e vai embora. Então é isso que a gente está trabalhando, de ter todo esse roteiro que eles consigam ficar aqui, que o turista consiga ficar aqui por mais tempo. Porque esse turista que vem de fora, por que ele fica na Serra? Porque lá ele tem uma programação de uma semana, então nós queremos que ele também tenha essa programação aqui no Vale do Taquari. Então estamos fazendo com todos os municípios, cada um, né, colocando o que tem no seu potencial, e eu acredito que futuramente o Vale do Taquari realmente será um caminho para o turista conhecer. Estamos ainda engatinhando, mas eu acho que aqui no Vale tem muito potencial pelas belezas, né, pelas paisagens, pelo turismo religioso do Cristo, e aqui em Lajeado especificamente estamos apostando também no turismo de eventos, né, que é uma cidade estruturada, é uma cidade que tu tem acesso, então, à saúde, à mobilidade, fica a 1 hora, posso dizer, de Porto Alegre, do aeroporto. Às vezes tu vem mais rápido se tu está na ponta de Porto Alegre para chegar para Lajeado do que circular dentro de Porto Alegre. E temos só que, então, ofertar essas condições de fazer esse turismo de eventos, de ter, então, uma infraestrutura adequada. Agora nós vamos, com o FUNRIX, nós conseguimos que o nosso Parque do Imigrante, que é um local de eventos, vai ganhar todo um centro novo de eventos, onde é que a gente vai poder, então, realizar eventos maiores. A rede hoteleira está bem estruturada aqui na cidade de Lajeado, a gente vê que também começa a aparecer pousar nas cidades, né, lindeiras, que também atrai um público um pouquinho mais seleto. Então, vai acontecer um aeródromo aqui em Cruz, né, claro, primeiro para pousos empresariais, mas que futuramente ele pode até abrigar um pouso comercial. Então, realmente, nós estamos trabalhando firme nisso como uma nova possibilidade de renda para o Vale do Taquari. Prefeito, eu queria falar um pouquinho sobre Lajeado, né? Lajeado, a senhora primeiro está no seu DNA a gestão, né? Seu pai foi um grande prefeito, a senhora foi vice também um grande prefeito, que é o Marcelo Calmo. A senhora também é uma gestora preparada, inteligente, com competência. Como é que a senhora vê hoje esse desafio, né, da gestão de Lajeado, né? Porque nós temos um polo industrial muito importante, um polo de serviços, né? Nós temos aí a universidade presente também, a Univates, que é uma grande instituição, uma das maiores do Rio Grande do Sul. Como é que está o momento hoje de Lajeado, prefeito? Olha, Lajeado é uma cidade que prospera muito, ela é economicamente fundada em 3 grandes polos, ela tem serviço, ela tem comércio e ela tem indústria alimentícia forte. Então agora pode ter o turismo ainda, né? Um quarto ponto, e é bom esse equilíbrio, porque às vezes quando algum dos setores não está andando tão bem, o outro acaba compensando. Eu vejo hoje uma das principais dificuldades, mas também como desafio da cidade de Lajeado, é o crescimento exponencial.
né? Posso dizer que nos últimos 10 anos, Lajeado cresceu 20% da população e foi um crescimento muito rápido. E nós somos uma cidade pequena em território, nós já nem temos mais área rural, nós não temos espaço para expandir, então em cada local está bem cheio. E o que acontece, né? O desafio do gestor é manter a qualidade, essa qualidade de vida, mesmo que a cidade vai crescendo. Então, obras de mobilidade, eu falei um pouquinho antes de obras de mobilidade ligando cidades, mas nós estamos muito preocupados em estruturar de Lajeado para obras de mobilidade internas, ligação de bairros, outras alternativas, que, claro, a cidade está consolidada, fica mais difícil. Tu tem que fazer desapropriação, às vezes tu tem que... enfim, coisas que tu podia fazer uma ligação não foi planejada, então custa mais. Mas, enfim, esse é o grande momento que eu estou prevendo aqui para Lajeado, e nós estamos fazendo isso no nosso plano, de deixar a cidade organizada para os próximos anos. Porque a expectativa, fizemos um estudo, temos uma expectativa que Lajeado ainda cresça até 2050, mais 25%. Então, nós vamos estar botando mais 25 mil pessoas aqui na cidade de Lajeado. E como nós vamos organizar tudo isso, para que todas essas pessoas consigam conviver com saúde, com educação, com mobilidade. Esse é o grande desafio. Então, é bom crescer, é ótimo, né? Todo mundo comemora, agora já somos uma cidade de quase 100 mil habitantes. Mas a gente que é gestor sabe da dificuldade que tu tem para manter tudo isso organizado, né? Então, eu tenho falado que a prefeitura está correndo atrás, porque quando cresce muito rápido, né? Se cresceu muito rápido, agora nós temos que fazer o nosso papel de garantir educação, saúde e, principalmente, mobilidade para todo mundo. Então, eu vejo Lajeado como uma cidade realmente que é aqui, mas o futuro também é aqui. É uma cidade que todo mundo quer conhecer, uma cidade pujante, uma cidade com qualidade de vida, que tem universidade, né? Tem curso de medicina, mas tem uma cidade estamos chegando aos 100 anos, mas temos curso de medicina, temos um hospital que é referência para todo o estado, então tem tudo para continuar dando certo. A gente tem que estar olhando para não perder a mão, né? Não pode se criar situações que tu não consiga, que um bairro fica lá estrangulado, que não consiga ter os acessos, que não consiga ter perspectiva de crescimento, violência, lá nisso. Nós temos uma questão de segurança pública aqui também, estamos comemorando, e muito bom. Isso também é um ponto que atrai para vir morar em Lajeado, e o nosso isso é manter essas. Temos um projeto grandioso aqui de segurança pública. Antigamente, vou dizer que na época do meu pai, então, que foi prefeito há 20 anos atrás, a gente sempre falava que a segurança era compromisso só do Estado, né, e não dos municípios. Hoje a gente sabe que o cidadão mora aqui, mora na cidade de Lajeado, e acaba que o município também tem que assumir esse compromisso com a segurança. Então, nós temos investimentos altos na segurança e em vídeo monitoramento. Né? Toda a nossa cidade é cercada, então nós temos um centro integrado, onde se vê todas as câmeras, com reconhecimento de placa. Agora vamos botar o reconhecimento facial. A gente sabe que efetivo cada vez menos a gente vai ter. Então a gente tem que trabalhar com a tecnologia, e aqui tem dado muito certo esse trabalho com a tecnologia e também com a união das forças de segurança. Antigamente, Brigada Militar não conversava com Prefeitura, que não conversava com Polícia Civil, cada um ia fazendo seu trabalho. Aqui em Lajeado, todo mês, os órgãos de segurança se reúnem e discutem os casos. Ó, começou a dar assalto nessa região aqui, vamos olhar. Então, a gente discute mês a mês como é que está se movimentando. E daí consegue agir no ponto, né? Consegue resolver a situação. E considero isso que tem sido bem, bem positivo, e os resultados mostram isso, né? Mostram nossos índices lá embaixo. Tomara que permaneça assim. Prefeito, já misturei vários assuntos. Eu queria lhe perguntar... Vou misturando os assuntos. Não, mas muito importante, é um trabalho bastante inovador que a Prefeitura vem fazendo na segurança. Eu queria exatamente falar, que a senhora pudesse falar um pouquinho,
porque Lajeado tem um laboratório de inovação, né? A prefeitura tem. Como é que tem contribuído esse laboratório exatamente para produzir esses resultados, né? Porque a sua administração e também do prefeito Marcelo foram administrações muito inovadoras, né? Tem sido a sua administração e a senhora era vice-prefeita também. Então, como é que isso tem contribuído, prefeito? Que eu acho que é um exemplo muito vigoroso aí para os demais prefeitos e prefeitas. Exatamente. A gente trabalhou com os dois pontos, né? Nós temos o Labilá, que ele é um laboratório social, que lá se trabalha o Pacto Lajeado pela Paz. O que é esse Pacto Lajeado pela Paz? Uma cultura de paz dentro da cidade. E o que me chamou a atenção, que começou lá na gestão do prefeito Marcelo Calmo, quando a gente começou com esse projeto, o diferencial dele era trabalhar com a prevenção da violência. Porque a gente sempre trabalha com o depois, aconteceu o crime, agora, que é aquilo que eu falei, as forças de segurança se reúnem, olham onde é que está acontecendo o crime para agir. Mas o que eu posso fazer antes disso, né? O que traz a violência? Bom, a violência ela é trazida pelas pessoas violentas. Então, como é que eu crio pessoas menos violentas? Então, é aí que está a prevenção, aí que está esse projeto de trabalhar em todas as municípios, então, é um projeto de município, não em escolas municipais, mas também em escolas estaduais e escolas privadas, projetos de educação socioemocional. Então, onde tu vai trabalhar com a criança desde lá da EMEI, da creche, até né, sair do colégio, com aulas, enfim, são várias ações de trabalhar com o emocional, de saber resolver problema, de saber lidar com frustração, de saber que se tem alguma coisa para resolver, tu não vai lá dar um soco no colega, mas tu vai tentar fazer um diálogo. E esse projeto, então, que acontece em todas as escolas, também tem mobilidades para a empresa, a gente faz ações dentro de empresa, faz ações no hospital, na universidade. Ele tem 7 anos, eu digo que ele ainda está no início, né? Porque para mudar uma geração, mas a gente já começa a colher vários frutos, como eu vi dos números de violência, né? Então, de ter a população consciente que eu tenho que resolver os problemas de outra forma. E junto, então, com esse laboratório social, nós também temos o Promove, que é todo um movimento voltado para a inovação, e aqui daí a gente fala não na área social, mas na área econômica, né, onde a universidade, onde a empresa, o poder público, a associação comercial trabalha junto e vê quais são as potencialidades da cidade. Né? Então, ali a gente viu que o turismo pode ser uma potencialidade, então como é que eu invisto nisso, que o setor de alimentos na cidade de Lajeado é uma potencialidade e que o setor de serviços de saúde é uma potencialidade. Porque quando a gente tem um hospital reconhecido, não é só o hospital. Aí a gente tem um corpo clínico, a gente tem médicos que fazem exames, que promovem, então, uma série de outros serviços que acabam atraindo o pessoal para cá. Então, eu acho que é bem positivo quando tu consegue entender qual é a dinâmica da cidade e aonde tu vai projetar ela, né? Para que lado tu vai, porque quando tu atira para todos os lados, às vezes não dá certo. Então, a gente tem bem tranquilo aonde a cidade tem seu potencial e aonde deve ser feito, então, essas análises e essa aplicação do projeto. Quero, então, agradecer a participação da prefeita de Lajeado, a prefeita Glaucia Schumacher, que é presidente também da Associação dos Municípios do Vale do Taquari. Primeiro, parabéns, prefeito, pelo seu trabalho e muito obrigado aí pela participação no nosso canal 497. Eu agradeço e convido, então, todo mundo para conhecer Lajeado e conhecer a nossa região. Muito bonita, vão se surpreender. Muito obrigado, prefeita. Realmente é uma região belíssima. Quem não conhece, fica aqui o convite. O canal 497 e o portal 497 são iniciativas inovadoras e contam com o apoio de Ubra, maior e mais tecnológica. GovTech Summit, o maior evento GovTech do país. Grupo Portal Soluções Inovadoras para os Órgãos Públicos. E também Face School, identificação facial para os alunos com mais segurança, uma solução BioNTech. E Zafre Bourbon, economizar é comprar bem. Não deixa lá de inscrever no canal, todo dia tem um programa novo, entrevistas com prefeitas, prefeitos, gestores.
Não deixe também de acompanhar no portal 497 as notícias de Lajeado, mas de todas as 497 cidades do Rio Grande do Sul, trazendo aqui inovação, trazendo aqui informação e o que está acontecendo de positivo no Rio Grande do Sul. Canal 497, todo dia tem conteúdo, todo conteúdo gera transformação.